O preto aqui é o quarto caso. Qual seria a fórmula? Esquerda, base, linha, esquerda, linha. De novo. Esquerda, base, linha, esquerda, linha. E aí se transformou no caso 2. E o caso 2 a gente já sabe montar. Que no caso seria base, esquerda, base, linha, esquerda, linha. Quinto caso. No quinto caso, a peça fica na parte de baixo. Vejam que eu estou tentando montar a face preta e ela ficaria na parte de baixo. Então, como é que eu faria para montar o quinto caso? A parte preta eu vou colocar embaixo da quina que eu quero colocar. Quero colocar aqui e ela está aqui embaixo. Então, qual é a forma? Direita, linha, base, base, direita. De novo, direita, linha, base, base, direita. O que é que aconteceu? Virou o segundo caso. E o segundo caso a gente sabe colocar. Coloca embaixo do lugar correto e faz a fórmula base, esquerda, base, linha, esquerda, linha. Vejam que nesse caso eu fiz todas as peças corretas da primeira camada. A primeira camada está completa. Você vai aprender a fazer isso. Primeiro vai aprender a fazer a cruz, depois vai aprender a fazer isso. Pode anotar num papel as fórmulas, mas eu garanto que você fazendo por 1 hora, você memoriza todas essas fórmulas. Até menos tempo que isso. Lembra que eu falei que a gente só precisava colocar 3 cantos na primeira camada? Por que isso? Porque para eu fazer a segunda camada, que é essa camada aqui, eu vou fatalmente desmanchar um canto. Então eu não vou precisar fazer se eu vou desmanchar. Por exemplo, eu podia ter só 3 cantos corretos e um errado. Esse errado vai servir para eu fazer os cantos corretos, as peças de meio corretas. Por exemplo, eu vou analisar aqui que essa peça de meio aqui tem 2 cores, vai combinar com 2 centros. Aqui tem que ser vermelha e aqui tem que ser verde. Então, o que é que eu vou fazer? A minha quina errada eu vou colocar em cima da casa errada, que eu vou querer ajustar. Tá vendo? Essa errada está em cima da que eu quero ajustar. E eu vou procurar a peça que eu quero colocar aqui. No caso, tá aqui ela, ó. Vermelho e verde. Tenho que colocar aqui. Então, preste atenção qual vai ser a fórmula para o nosso primeiro passo. Eu vou colocar as peças com as cores trocadas, porque, por exemplo, ó, aqui elas estariam iguais, mas eu quero que elas fiquem trocadas. E vai ter 2 opções. Ou ela vai daqui para cá, ou vai daqui para cá. Nesse caso, eu quero que ela vá daqui para cá. Então, é o primeiro caso. Caso 1. Qual vai ser a fórmula? Lembrando, coloco a quina errada em cima da parte que eu quero ajeitar. E qual é a fórmula? Direita, linha, base, direita. Por coincidência, essa peça aqui ficou ok, mas nem sempre isso vai acontecer, certo? Não estou ligando para a primeira camada, estou ligando para a segunda. Vejam que eu consegui colocar a peça. Então, vamos ver outro exemplo. Vou deixar uma camada errada aqui, uma peça errada aqui de propósito. E aqui, nessa parte aqui, é para ter azul e vermelho. Coloco a quina errada em cima dela. E tá aqui ela, né? Eu não coloco igual. Eu vou colocar com cores trocadas. Primeiro caso, vai daqui para cá. Qual é a fórmula?
direita, linha, base, direita. Coloquei duas quinas já. Agora eu vou procurar o segundo caso. No segundo caso, eu quero colocar uma peça laranja e azul. Coloco a quina errada em cima do lugar que eu quero colocar. E nesse caso está aqui ela. Ó. Eu não quero cores iguais. Tem que ser cores diferentes. Então, eu quero passar daqui para cá. Lembrando, o primeiro caso seria daqui para cá. Segundo caso, daqui para cá. Então, qual vai ser o movimento que eu vou fazer? Coloca a quina errada em cima do lugar que eu quero botar. E a fórmula esquerda, base, linha, esquerda, linha. Vejam que eu consegui colocar agora um canto, dois cantos, três cantos, usando duas fórmulas. Primeiro caso, que vem daqui para cá. Segundo caso, que vem daqui para cá. Fazendo isso, é para o seu cubo ficar mais ou menos assim. Vai ficar com a primeira camada faltando uma peça e a segunda camada também faltando uma peça. E depois que você fizer isso, depois que terminar a primeira camada faltando uma peça e a segunda camada faltando uma peça, você vai ajeitar a última peça da primeira camada. Agora sim você vai terminar a primeira camada. E como é que você vai fazer? Primeira coisa, vai colocar a quina errada em cima da parte de meio que também está errada. Tá vendo? Porque se eu não colocar, eu vou ajeitar essa, mas vou desmanchar uma de meio que já está feita. Então, como é que eu vou montar isso? Essa parte é a mesma do segundo passo, você já sabe. Colocar as quinas. No caso aqui, ó, apareceu nesse lugar. Nesse lugar é o segundo caso. Podia aparecer caso 1, 2, 3, 4, 5. Procura aí no vídeo, você vai ver como fazer. Então, caso 2. Caso 2, base, esquerda. Base, linha, esquerda, linha. Primeira camada toda feita. Segunda camada, faltando uma peça. Esqueci de dizer. Quando você coloca a última quina aqui, já tendo feito 3 partes de meio, esse já é o quarto passo. Então, primeiro passo, faz a cruz. Segundo passo, coloca 3 peças de quina. Terceiro passo, coloca 3 peças de meio. E quarto passo, coloca a última peça de quina. Por incrível que pareça, no início parece difícil, mas com o tempo você vai fazer essas etapas até chegar aqui, praticamente sem nem falar mais a fórmula. Vai fazer tanto que vai aprender os movimentos. Mas a partir da última peça de meio é que vai começar as fórmulas um pouco maiores, né? Então, por quê? Porque eu vou ter que fazer uma fórmula que eu vou ter que desmanchar isso aqui, eu vou desfazer e depois refazer ao mesmo tempo. Primeiro desfaz, depois refaz. E isso geralmente é mais difícil. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar a peça laranja e verde. Tá aqui ela, laranja e verde. Eu vou ter 3 casos. 2 que vão aparecer com muita frequência e um que é mais raro, mas pode acontecer. Então, caso 1. No caso 1, as cores laranja e laranja aqui, elas foram iguais. No caso 2, teria que ser laranja aqui e verde aqui. Não aconteceu. Caso 1, cores iguais e eu quero levar para cá. Quero levar essa peça aqui para cá. Então, qual é a fórmula? Essa fórmula, ela é bem parecida com a do caso 2. Eu praticamente só vou inverter a ordem. Então, preste atenção, está anotadinha aí na tela. Fórmula do caso 1.
base, linha, direita, linha, base, linha, direita. Essa foi a primeira parte. Segunda parte, base, face, base, face, linha. Veja só, a peça que estava aqui embaixo foi para cá e eu não desmanchei a primeira camada e nem a segunda camada. Fazendo isso, ó, eu fiquei com 2/3 do cubo completinhos. Primeiro caso, vou dizer novamente a fórmula. Base, linha, direita, linha, base, linha, direita. Base, face, linha. Segundo caso. No segundo caso, as cores não combinam. Vejam que no primeiro caso, aqui era laranja e laranja. Aqui no segundo caso já é laranja e verde e eu quero colocar aqui. Então, qual vai ser a fórmula? Vou colocar base, base de novo, face, base, face, linha, base, linha, direita, linha, base, linha e direita. Viram só? A peça que estava aqui veio para cá e eu não desmanchei nenhuma outra. Caso especial do quinto passo. Pode acontecer da peça que você quer colocar já esteja no lugar correto, mas na orientação errada. Veja aqui, né? O verde era para estar aqui, o vermelho era para estar aqui. Quando isso acontecer, você tem duas opções. Ou usa o caso 1 ou o caso 2, que fatalmente essa peça que está aqui vai para baixo. Por exemplo, se eu usar o caso 1, eu vou trocar de lugar essa peça com essa. Vamos ver aqui. Base, linha, direita, linha. Base, linha, direita. Base, face, linha. Veja que essa peça laranja e amarela estava aqui embaixo e a verde e vermelha estava aqui em cima. Mas eu fiz a fórmula e elas trocaram de lugar. E aqui eu iria usar o caso 1, quando as cores combinam. Base, linha, direita, linha, base, linha, direita. Base, face, linha. Tá aqui. Isso não acontece com muita frequência. É raro acontecer isso, certo? Mas acontece. A segunda opção que eu falei é uma fórmulazinha. Eu vou ajeitar ele aqui para aparecer a fórmula. Aqui ajeitei. A fórmula é quase a junção das outras duas, certo? Então, quem gosta de memorizar a fórmula, memoriza essa. Quem preferir fazer aquilo que eu fiz anteriormente, que é trocar uma peça errada por ela e depois fazer outra fórmula, tudo bem, fica a seu critério. Então, para quem quiser saber a fórmula para trocar ele de lugar, vai ser base, linha, direita, linha, base, linha, direita, base, face, linha. Seria o primeiro caso. Aí depois, base, direita, linha, base, linha, direita, base, face, linha. Numa fórmula só um pouco maior, que é quase uma junção das duas, do caso 1 com o caso 2, com uma pequena modificação no meio, eu consegui trocar de posição. Fazendo isso, você já fez 2/3 do cubo.
Parabéns!